E a gente volta a falar sobre DPVAT, batendo papo aqui com Paulo Thyssen, que é advogado, está com a gente já há algumas temporadas. A gente já esclareceu vários pontos, tá? Então, se você perdeu, vai lá no canal do YouTube, acessa lá o nosso conteúdo. Essa entrevista, ela não está na playlist das dicas jurídicas, tá? Apesar de ser uma dica jurídica também, mas ela está separada, as dicas jurídicas, tanto de Paulo Thyssen quanto as outras dicas jurídicas com os outros profissionais, elas ficam numa playlist específica, tá? De dica jurídica, e essa fica lá na área de entrevistas. O primeiro bloco anterior que a gente trouxe, esclarecendo vários pontos sobre essa questão da extinção do DPVAT. Eu queria que a gente começasse a fazer um alerta só de reforço no início desse bloco, Paulo, sobre a necessidade das pessoas organizarem a documentação. A gente está falando sobre o DPVAT, mas isso vale para tudo, porque num momento como esse, né, se a pessoa não guarda a documentação, ela não tem como ter acesso, ela não vai ter como provar. Isso, perfeito. Eu acho que é importante a todos que estão assistindo entender uma das máximas do direito. Para se efetivar um direito, a gente precisa comprová-lo. Se eu digo que simbolicamente, que uma almofada é verde, eu preciso mostrar que ela é verde. Então, se eu digo que eu tenho direito à indenização securitária do DPVAT porque sofri um acidente, eu preciso comprovar que sofri um acidente. E preciso comprovar que esse acidente me trouxe uma sequela permanente, por exemplo. Ou se sou um familiar que determinado familiar meu efetivamente faleceu vítima de um acidente. E como é que eu comprovo isso? Juntando documentação. Documentação, seja boletim de ocorrência, fotos do momento, relatos, em caso de ressarcimento de gastos, despesas médicas, os laudos médicos, as notas fiscais, tudo que se puder juntar, né? E aqui vale o que a gente sempre vem trazendo, no quadro Seus Direitos, seja na entrevista, vale para tudo. Para tudo. Eu vou dar entrada com um processo de uso capião. Perfeito. Eu vou precisar daquela documentação. Perfeito. Eu preciso provar as coisas. Para você solicitar algum direito, você vai precisar provar, isso, né, que você tem aquele direito. Então, como é que a pessoa vai te dar um ressarcimento, uma indenização de uma despesa que você teve, se você não comprova que teve aquela despesa? Já imaginou isso na rotina nossa? Paulo, que doideira que não vai ser? A pessoa chega pra gente, não, olha, eu gastei isso por sua causa e é isso. Sim, e gastou por quê? Cadê? O que foi que houve? Né? Sem prova fica muito mais complicado e, nesse caso, inviável. Né? Inviável. Segundo ponto que eu queria fazer reforço, Paulo, muita gente acha assim, não, olha, eu tive as despesas no valor X. A solicitação da indenização do DPVAT não quer dizer que vai cobrir aquele outro valor. Esse seguro tem teto. Tem teto. Ele tem teto. É aquele valor máximo da indenização. Isso. Tecnicamente, existem alguns tetos, por exemplo, para a morte seria o teto máximo, R$ 13.500, invalidez permanente até R$ 13.500, que é o teto máximo, e despesas médicas hospitalares decorrentes de acidente até cerca de R$ 2.700. Seriam os tetos que a legislação e as portarias, as normativas referentes ao DPVAT traz. Isso não impede que, no caso de despesas hospitalares, que excedam esse teto, né, normativamente previsto, que beira cerca de R$ 2.700, que não se pleiteie no judiciário um adendo, ou seja, um adicional a esse valor. Foi o que falamos há algum momento, que se houver uma cirurgia que supere esse teto dos R$ 2.700, logicamente que o judiciário poderá deferir, ou seja, conceder uma indenização ressarcitória através do DPVAT que vá além desse teto. Agora, tecnicamente, os tetos são esses: R$ 13.500 para caso de morte, até R$ 13.500 para caso de invalidez permanente e cerca de R$ 2.700 para casos de despesas hospitalares, remédios e afins correlatos. E a gente está trazendo, detalhando, reforçando esse assunto, por quê? Porque para você ter acesso ao DPVAT é muito fácil, tá? Você vai acessar ali o site, tem coisas específicas, não precisa ir ao Detran, porque é um serviço que funciona de forma paralela, apesar de ser relacionado ao trânsito, mas que não há uma exigência de você constituir um advogado, tá? Qual é o problema de você não constituir advogado? É quando você tem direito e a sua situação, ela se encaixa, por exemplo,
nesse ressarcimento de valores que vão acima do teto. E aí, claro, o especialista pode ajudar a esclarecer se você tem realmente direito, se realmente sua situação vale a pena você entrar num processo como esse ou não. Perfeito. É uma coisa que realmente já não tem dado resultado no resto do país. Então, para você ter acesso ao DPVAT, você não vai precisar de constituir advogado, tá? Mas, em algumas situações, como no caso que o Paulo trouxe aqui agora, de despesas, você talvez precise, sim, constituir advogado quando a sua despesa é muito acima do teto e você precisa ser indenizado. Outro ponto, não é parcela, não é prestação, você não vai receber aquele valor todo mês. Aquilo ali é uma indenização, Perfeito. é uma parcela só. Perfeito, é uma parcela só. Maravilha. É isso? Acho que, se me permite, um ponto interessante também a ser comentado é que não necessariamente aquela pessoa que não realizou o pagamento do seguro obrigatório, que era realizado, né, porque a partir de 2020 não precisará mais ser realizado, o pagamento do seguro DPVAT, da parcela do pagador, do contribuinte, no caso do cidadão, que tem um veículo automotor, era feito junto ao IPVA. E só se poderia licenciar o veículo após alguns meses, na data prevista, se houvesse pago. Tudo bem, mas em caso de não pagamento desse seguro e sofri um acidente, eu tenho direito a receber essa indenização? Muitas vezes a seguradora nega, diz que não, porque não houve o pagamento prévio do seguro. Ou seja, você não estaria tecnicamente coberto, o que não existe. O Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, já editou súmula, inclusive, sobre isso. Súmula, gente, é um entendimento que vale para todo o país, dizendo que ainda assim, nesses casos, a pessoa tem sim direito ao seguro DPVAT, à indenização, como o Dani inteligentemente falou, que é uma parcela só, não são várias vezes, não são sucessivas. Agora, esse dinheiro que a pessoa receberá, obviamente que precisa ter as comprovações que já trabalhamos aqui amplamente. E essa questão que o Paulo trouxe agora é mais uma questão que você sim vai precisar constituir um advogado. Perfeito. Porque a seguradora vai dizer assim, olha, não, porque não está pago, estava em atraso, tá. E aí? Aí é onde você vai ter que recorrer a um especialista para avaliar cada caso. Lembrando, gente, que esse ressarcimento, essa indenização do IPVA, né, Paulo, não é pago pelo poder público, tá? Essa indenização que você recebe, ela é retirada do que nós, contribuintes, das pessoas que têm carro, que pagam ali a documentação todos os anos, elas entram com o DPVAT. Está ali, seguro o DPVAT, que muita gente questiona, né? Ela está ali, mas esse recurso dessa indenização sai do bolso do contribuinte. Perfeito, perfeito. Esse recurso que forma o fundo do DPVAT, ele não sai do bolso do poder público. Na verdade, ele até adentra no bolso do poder público em certo ponto, na medida em que esse recurso ele é partilhado 45% ao SUS, 5% para programas de educação ao trânsito e 50% desse valor que é pago pelo cidadão, pela cidadã, aí sim, esses 50% servirão para as indenizações. Então perceba que há, na verdade, um direcionamento de recursos ao poder público através da ida desse recurso ao SUS, 45%, como também a programas de trânsito. E aí, sobre programas de trânsito, a gente já sabe, né? A gente está falando aqui muito de seguro DPVAT, mas o ideal é a gente não ter necessidade de recorrer, porque, infelizmente, os números mostram que a falta de atenção, a utilização do celular, e aí todo mundo fazendo meia-culpa, enquanto se dirige, acaba provocando acidente e Sim. a gente fazendo com que as pessoas realmente precisem recorrer a todo esse processo. O DPVAT, mais uma vez, não precisa de advogado, no entanto, a gente já trouxe aí uma lista, tá, de situações onde haverá sim a necessidade de você buscar um especialista. E olha, assim, a gente está falando alguma lista, trouxe apenas alguns casos. Sim. Mas as seguradoras do DPVAT, elas são uma das principais em termos de reclamação. Sim. Muitas vezes por conta disso, né? Sim, é muito comum. Nega porque está atrasado. Nega, ou então
Demora, Demora, que não havia perfeito, necessidade. perfeito. Nega o documento. Certo documento, por exemplo, o atestado médico, a seguradora não aceita por determinada burocracia interna, às vezes nem fundamenta direito. Aqui, mais uma vez, cada um faz a sua meia-culpa, mas existe a falha também na prestação do serviço do seguro-DPVAT, que está extinto. Por isso, mais uma vez, a necessidade de se documentar o máximo possível. E sim, eu acho que esse é um ponto fundamental, Dânia, já que estamos aqui junto com você e com toda a equipe há 2 anos e me sinto extremamente feliz e honrado por isso. Um ponto que sempre me tocou no programa de utilidade pública é a intenção efetiva de levar, não só aqui me cabe um pouquinho do mundo jurídico, mas em todos que temas que abordam o programa muito bem, levar efetivamente a informação de forma acessível a você e de forma prática. E aí vale, muito bem, não é necessário legalmente que se precise de um advogado, de uma defesa pública. Ideal. É o ideal sempre. Foi assim que foi criado, para não haver necessidade. Mas, Perfeito. Não aceitou um documento, questionou um licenciamento atrasado, a despesa foi maior. Ou eventualmente a pessoa não está segura, né, de adentrar sozinha naquele processo, pode buscar um defensor público, uma defensora pública, um advogado, uma advogada, ou alguém que trabalhe, né, com essa questão de DPVAT. Tem muitas empresas que trabalham com solicitação de DPVAT, alguém que você confie, que seja especialista também, porque não é necessário de um advogado ou um defensor público, uma defensora pública para se adentrar. Em caso de judicialização, aí sim, aí será imprescindível, né, salvo os casos previstos em lei, imprescindível que se necessite de um advogado ou advogada. Mas não é tão burocrático assim. Como dizíamos, até no posto dos Correios você pode fazer votação. Até aplicativos de smartphone é possível. Está muito acessível. Agora, vamos e convenhamos, muitas vezes você envia toda a documentação para um aplicativo de celular e fazer seu pleito ali, as chances de você não lograr isso podem ou tendem a ser maiores. A gente está fazendo infelizmente esse alerta. Eu queria agradecer a presença de Paulo aqui no estúdio, além da presença dele já corriqueira aqui no nosso quadro Seus Direitos, porque, olha, final de ano, férias, ou seja, o período é muito propício em termos de índice de acidente, tá? E lembrando que se esse acidente ocorrer, a gente não quer que aconteça, claro, mas se acontecer até o dia 31 de dezembro, você ainda tem 3 anos, tá? Antes que prescreva. E não vai deixar, claro, gente, para depois, né? Que é um direito, tá? Esse é um direito. Então não precisa deixar para depois. Aconteceu, corre lá, junta tudo, documentação e corre atrás desse prejuízo. Então quem sofreu um acidente lá, por exemplo, 2017, 2018, também ainda está em tempo se você não fez essa solicitação. A gente vai encerrar a nossa entrevista aqui com o nosso advogado Paulo Thyssen. Mais uma vez, muito obrigada por estar presente aqui no programa Utilidade Pública, com informações de utilidade. Eu que agradeço, Dani, agradeço a toda a equipe da TV UPLP, agradeço a vocês que estão acompanhando também e vamos nessa. E é com esses alertas e, claro, informações de utilidade pública que a gente encerra essa edição do programa de hoje. Você já sabe, nosso encontro todos os sábados às 13 horas aqui na sua PLP TV. Eu vou estar sempre esperando por você.